Então, pessoal, vamos ver aqui como é que a gente calcula a área lateral de um cilindro e também a área total desse cilindro, certo? O que é a área lateral de um cilindro? É a área que fica aqui ao redor do cilindro, certo? É a área dessa parte lateral do cilindro, certo? O que seria a área total? É a área lateral somado com as áreas das duas bases, que são círculos, né, no cilindro, certo? Então, a primeira coisa que você observa aí é que o cilindro ele tem duas bases circulares. Então, se você quiser calcular a área total do cilindro, que seria essa área lateral com as duas áreas das bases, você teria que calcular essa área dessa base de cima, que é um círculo, e a área dessa base de baixo, que também é um círculo. Só que tem essa área lateral que a gente deve calcular antes aqui, ó, certo? Então vamos ver o que é essa área lateral, que formato tem essa área lateral. Aí você tem que usar a imaginação para ver a planificação dessa figura. Imagine que ela seja cortada aqui e aberta. Se você abrir aqui um cilindro qualquer, você vai obter aqui, como essa parte lateral aqui, você vai obter um retângulo, assim, ó. Se você abrir aqui e esticar o cilindro, você vai obter uma figura parecida com isso daqui, ó, que será o cilindro, só que planificado, não é isso? Ok? A parte de cima, que era uma circunferência, continua sendo uma circunferência, né? A base de cima continua sendo o círculo, né? Na verdade, circunferência não. Círculo, certo? Então continua sendo círculo em cima e embaixo. Só que de lado aqui, ó, quando você abrir, você obtém um retângulo. Então vamos ver como é que a gente calcula primeiramente essa área lateral, certo? A área lateral. O que é essa área lateral? Então já vimos aqui, claro, que é a área de um retângulo, certo? Esse retângulo, a altura dele é bem óbvio aqui, ó. A altura dele é 10. Eu vou colocar centímetros. Ali está centímetros, vou colocar centímetros. Certo? A altura do retângulo é a mesma altura do cilindro. Certo? Isso é óbvio. Dá para ver claramente aí nas figuras. Certo? Agora, quem é essa base do retângulo? Para poder a gente multiplicar base vezes altura e achar a área. Quem é essa base aqui? A gente tem que saber quem é essa base, certo? Para saber quem é essa base, imagine o seguinte. Você pega essa circunferênciazinha aqui, corta ela e estica. Quando você esticar, ó, é exatamente essa base, certo? Porque você abriu ela aqui, ó. Essa circunferência ela abriu também e veio aqui para a base, ó. Ou seja, essa base é o comprimento da circunferênciazinha aqui embaixo, certo? Sim, Romero, e qual é o comprimento dessa circunferência? Você pode calcular, ó, porque aqui tem dizendo que o diâmetro dessas circunferências, ó, é 6. Se o diâmetro é 6, o raio é 3, né? Se o diâmetro é 6, o raio mede 6... Opa, desculpe. Troquei tudo agora. Se o diâmetro da circunferência é 6, o raio mede 3 centímetros. Então, nessas duas circunferênciazinhas que a gente tem aqui, o raio mede 3 centímetros. Ótimo. Já sabemos o raio, então a gente pode descobrir o comprimento da circunferência. Para quê? Para a gente saber quanto é essa base, certo? Então vamos descobrir o comprimento da circunferência, porque aí a gente vai saber qual é a base do retângulo, né? Que a gente precisa. Então vamos lá. O comprimento da circunferência é 2
π vezes o raio. Vamos usar essa fórmula que a gente está acostumado, né, já? 2π. Quem é π é 3,14 aproximadamente. E o raio aqui é 3. Então, o comprimento dessa circunferência é 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3,14. 6 vezes 3,14. Vou fazer essa conta separadinha aqui. 3,14. Colocar o 6 embaixo. 6 vezes 4 dá 24, vai o 2. 6 vezes 1 dá 6, com 2 dá 8. 6 vezes 3 dá 18. Temos duas casas decimais, uma, duas no resultado, né? A gente conta, fica 18,84. 18,84. Então, essa basezinha aqui, ó, esse comprimento aqui da circunferência é 18,84. E como é que eu faço para achar a área, Romero, desse retângulo? É simples, é só fazer base vezes a altura. Então, a área desse retângulo aqui quem é a base é 18,84 e a altura é 10. Base vezes a altura. Essa é a área mais simples de calcular, né? 18,84 vezes 10. Multiplicar por 10 é só correr essa casa decimal para frente, aqui, essa vírgula para frente, né? Então, colocando a vírgula aqui, vai ficar 188,4. 188,4 centímetros quadrados. Então, a área desse retângulo aqui é 188,4. A área desse retângulo é 188,4 centímetros quadrados. Essa área desse retângulo é a área lateral, certo? Então, isso aqui é a nossa área lateral, certo? Essa é a área lateral. Que é isso? É a área que está ao redor do cilindro, certo? Então, a área lateral é a área desse retângulo. Pronto, já calculamos a área lateral. Agora, se fosse para calcular a área total do cilindro, o que significaria isso? Significa a área lateral e também as áreas das duas bases, da base de baixo e da base de cima. Ou seja, eu vou ter que calcular aqui ainda, para calcular a área total, eu tenho que calcular a área desse círculo e a área desse círculo. Só preciso calcular uma vez, né? Porque são iguais. Então, vamos calcular. Como é que eu calculo essa área desse círculo? Eu vou fazer aqui embaixo. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. A gente está cansado de saber isso, né? A área, então, vai ser igual a... Vou afastar um pouquinho aqui para ver. A gente está calculando agora a área dos círculos, né? Π é igual a 3,14. 3,14. E o raio, quem é o raio? O raio da circunferência é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Ou seja, a área é igual a 3,14. Eu vou repetir. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar 3,14 vezes 9. Então, a área do círculo é 3,14 vezes 9. Então, a gente vai fazer essa conta aqui. 3,14 vezes 9. Ou 9 vezes 3,14, que é o mesmo. 9 vezes 4. 9 mais 9 dá 18. 18 mais 18 dá 36. Então, coloco 6, vai o 3. 9 vezes 1 dá 9. Com
3 dá 12, coloco 2, vai o 1. 9 vezes 3 dá 27, 27 mais 1 dá 28. Temos duas casas decimais, então contamos aqui no final, fica 28,26. A área de cada círculo ali é 28,26 centímetros quadrados. A área de um círculo é isso. Para achar a área do outro, é a mesma coisa, né? Porque o raio é o mesmo, vai dar o mesmo resultado. Então, a área total, eu vou só juntar agora. A área total, eu vou juntar essa área lateral, juntando com essa área aqui, que é 28,26, juntando com essa área que também é 28,26. Ou seja, a área total... Tá, assim, a área total da superfície total, juntando a área lateral com as áreas das bases, é só juntar essa área lateral com as áreas desses dois círculos. Então vai ficar 188,4 mais 2 vezes 28,26. Por quê? Por que 2 vezes 28,26? Porque essa área é igual a essa. Então, a gente tem ela duas vezes, ó, certo? Então, somo essa com 2 vezes a área de um círculo. A área desse círculo, certo? Que é 28,26. Multiplicando 28,26 vezes esse 2 aí, vamos fazer a conta. 2 vezes 28,26. 2 vezes 6 dá 12, vai o 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. 2 vezes 8 dá 16, vai o 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1, 5. Tem duas casas decimais para contar, a gente conta aqui, né? Fica 56,52. Ou seja, no lugar de 2 vezes 28,26, eu vou colocar só o resultado aqui, 56,52, ok? Eu vou apagar esse círculozinho aqui para ficar mais fácil da gente entender. Se eu tiver que apagar o cálculo, fica ruim. Então, vou colocar aqui, ó. Repetir, 188,4 mais 2 vezes 28,26 dá 56,52. 56,52, certo? Então, essa área total aqui vai dar igual a quanto? Vou colocar aqui embaixo. 56,52 somado com 188,4. Então, vou colocar em cima 188,4 e os 56,52 embaixo. Coloca vírgula abaixo da vírgula, né, para poder somar esses números decimais. E aqui você viu que está faltando um número, né? Ó, não tem nenhum número, você coloca um zero para completar, ok? Aqui não tinha nenhum número, né? Eu coloco o zero para completar. 0 mais 2 dá 2. 4 mais 5 dá 9. 6 mais 8 dá 14. Vai o 1. 8 mais 1 dá 9. Com 5 dá 14 de novo. Vai o 1. 1 mais 1 dá 2. E aí a vírgula desce direto aqui, ó. Certo? Fica 244,92. 244,92 centímetros quadrados. E o que é isso que a gente concluiu aí, Romério? É a área
total, certo? A área total. Se fosse para calcular só a área lateral, você só teria feito isso daqui, ó. Só teria calculado a área do retângulo, que seria essa. Como a gente estava procurando também a área total, ou seja, a área lateral mais as áreas dos dois círculos, a gente juntou aqui, ó, a área lateral com 2 vezes a área de um círculo, certo? O resultado é 244,92 centímetros quadrados. Essa é a área total desse cilindro, ok? Espero que tenha entendido. Vou subir mais um pouquinho para você tirar o print e organizar no seu caderno, se você desejar. Fique com Deus e até a próxima videoaula. Valeu!